enquanto a gente vai. O grupo vai continuar ministrando aqui essa canção, para a gente ter um tempo de oração aqui agora. Foi compartilhado aqui sobre uma irmã nossa com 45 anos, com um diagnóstico grave, né? E às vezes você não sabe, a gente compartilha aqui realidades aqui semanalmente, que não tem idade. Não tem idade, né? Eu estava dando testemunho aqui hoje de manhã a respeito da nossa história, minha e da Lana. Eu falo que eu nasci de uma gravidez de 19 meses. Porque quando a minha mãe estava com 7 meses e pouco já, com a gravidez bem adiantada, com prazo para dar à luz, ela teve um aborto. E aí foi aquela coisa já de uma gravidez bem adiantada, teve todo aquele processo médico, curetagem, aquele negócio todo. E aí, pouco tempo depois, muito rapidamente, ela ficou grávida de mim. Então, quando alguém vem falar de uma gravidez interrompida comigo, eu não consigo lamentar. Eu fico triste com a pessoa, sou solidário da tristeza dela, mas não tem como eu lamentar. Por quê? Porque eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão que nasceu de 7 meses, que está na Bíblia. Sabia que está na Bíblia? Deus fala assim: mais bem-aventurado que dos que nasceram, mais bem-aventurado que os que nasceram são aqueles que tiveram a gravidez interrompida. Porque eles foram gerados, eles já são uma pessoa, eles têm uma definição de identidade. Amém? Apesar de ter sido herdeiro de pecado, os pecados já estão perdoados, até os que não foram cometidos. E qual é a vantagem daquele que teve a gravidez interrompida? É que ele vai para a eternidade sem ter que passar por essa bagaceira aqui. Frequentar a escola, pagar imposto, arrancar dente ciso, bituração sem anestesia. Eu sou de um tempo de bituração sem anestesia. Meu irmão foi pro céu sem passar essa bagaceira toda, entendeu? Sem aguentar crente difícil, sem dar trabalho para pai, sem quase fazer meu pai perder a esperança, amém? Eu tenho um irmão que nasceu antes de mim, que não teve que escutar minha mãe orando quando eu tinha 14 anos de idade. Eu escutei, passei na porta do quarto, escutei ela falando baixinho com Deus. Deus, já que o Paulo Júnior não serve para mais nada, vê se ele serve para o Senhor. Eu tinha 14 anos. Glória a Deus, irmão. Numa gravidez. Numa gravidez de 20 meses, minha mãe pariu 2. Amém? Então não tem como eu lamentar. Depois, tem um lugar, o seu. Ó, gente, a Luciana passando aqui, ó. Chegou agora. Tranquilo, viu, Luciana? Seguinte. Aí eu fui casar com a mulher que casou com 18 anos de idade com autorização do pai. E que antes dos 20 já tinha dado à luz um filho. O marido da Lana era um dos caras mais bonitos que eu conheci. Lindomar. O nome do cara. Lindomar. Belo. Moreno. Só usava camisa de lindo, peito aberto, tinha correntão. O cara impressionava. Pra cima de tudo ainda andava de moto. Dava pau, Kawasaki 1000. Fazia de Uberlândia a Centralina deitado no banco.
Um dia de tarde, 5:30 da tarde, nunca bebeu, nunca. Não fumava, não tinha diagnóstico. Domingo à tarde, 5:30 da tarde, com os amigos, Praça Central de Uberlândia, foi fazer o que ele mais gostava, empinou um triciclo, o triciclo caiu em cima dele e teve morte instantânea. 0 diagnóstico, fazendo o que ele mais sabia e o que ele mais gostava. Deixou uma mulher viúva com um filho de 3 anos. 6 meses depois, o John Lennon, filho do Lindomar com a Lana. Vocês conhecem a beleza da Lana e a beleza do Lindomar que eu estou falando para vocês. Vocês não têm noção da beleza do John Lennon. Coco. O John Lennon era um menino adiantado no tamanho, belo. Ele chamava John Lennon porque o Lindomar era fã dos Beatles. Aí era um assunto vocês lá que eu não vou entrar na questão. Nem tanto também. Nem tanto. Já dou a maior moral pro Lindomar. Dou a maior moral pro cara. E é o seguinte, John Lennon, menino, inteiraço, sexta-feira de tarde, 5:30. 5:30 da tarde. Ele é vítima de um acidente que não derramou uma gota de sangue, nenhum diagnóstico, não foi internado, não tinha crise asmática igual eu, de quase ter parada respiratória, muitas vezes ter que ir para o balão de oxigênio. Eu fui um moleque que nasci, volta e meia minha mãe tinha que correr comigo, balão de oxigênio. Paulo Neto, quantas vezes balão de oxigênio, lindo. O John Lennon não, 0, Coco. Sexta-feira, 5:30 da tarde, 6 meses depois que a Lana tinha ficado viúva. John Lennon morreu sem uma cicatriz, sem derramar uma gota de sangue. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Então, vou falar uma coisa para você. Na vida, os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Gente nasce, gente morre, com diagnóstico, sem diagnóstico. Gente está doente. Cegos, surdos, mudos, paralíticos. No mundo tereis aflições. Esse mundo jaz no maligno. Isso aqui já foi um jardim do Éden. Mas nós fomos expulsos do jardim. O pecado, o direito à própria vida. Sabe essa coisa de você achar que você tem direito à própria vida? É isso que nos expulsou do jardim. Ter o casamento que você sonha, ter a empresa que você quer, ter os filhos que você imagina. É isso que nos colocou fora do jardim. É isso que nos coloca em conflito com Deus. O que nos coloca em conflito com Deus não é o erro. É o direito a pensar que o acerto vai garantir alguma coisa. O que expulsou o povo do jardim, Adão e Eva? Você quer uma igreja que funciona? Tinha uma que era só 2 membros, era Deus que pregava e tinha culto todo dia. Não dependia de um pregador mais ou menos, de uma banda fazendo esforço, não, era Deus em pessoa, pregando todo dia para 2 pessoas, em 24 horas desandou. Sabe por que desandou? Porque essas 2 pessoas se combinaram em busca do seu próprio direito. A ideia de que aquele casamento tinha que satisfazer o seu interesse. Isso colocou a gente lá de fora. Essa vida que você imagina não te aproxima, te afasta. No fim, o casamento não está difícil porque a mulher não presta. O casamento está difícil porque ela não corresponde à minha expectativa. No fim, a empresa está pesada, não é porque a situação está difícil. É porque não corresponde à minha expectativa. E aí os filhos ficam reféns disso, mulher fica refém disso, casamento fica refém disso. E é por isso que a gente desanima, porque no fundo é o nosso cobiça,
nosso direito colocado na frente. É isso. Isso tirou a gente do jardim. Agora, meu irmão, é isso mesmo. Nasce uns enxergando, outros não, uns escutando, outros não. Agora é o seguinte, quando a gente era menino, Deus vai lá e resolve o problema. Mas depois, a gente tem que entender o propósito dele. Porque se fosse para ter o problema resolvido, Deus estava uma ordem e não nascia mais ninguém com problema. Se fosse para ter o problema resolvido, quando Jesus veio ao mundo, ele falava assim, não tem mais câncer, não tem mais cego, não tem mais paralítico, não tem gente problemático, não tem viciado, não tem ninguém. Amém? Suas orações foram ouvidas. Porque isso era uma solução para quem? Para as crianças. Criança é uma pessoa que você tem que ir lá e resolver o problema dela. Mas quando ela chega na fase adulta, ela tem que parar de ser uma pessoa que quer ter os problemas resolvidos para passar a ser uma pessoa bem resolvida apesar dos problemas. Aleluia. Por isso, Jesus não resolveu todos os problemas. Ele pegou a gente enquanto era menino e foi nos atraindo. Amém? Então Jesus veio no mundo e veio atraindo. Foi chamando a gente e falou, vem cá. Vocês que querem ter os problemas resolvidos. E foi resolvendo. Curou uns paralíticos, curou uns cegos, curou alguns surdos. Não curou todos, alguns. Aí a hora que o povo estava reunido em volta dele, ele falou assim, agora vocês são a cura. Agora eu estou conversando com adultos. E não com meninos. Amém? Quando vocês eram meninos, eu fiz a vontade de vocês. Agora que vocês são adultos, vocês não vão orar para ter o problema resolvido. Vocês vão orar para que a vontade de Deus se revele através de vocês. Ainda que o problema não seja resolvido. Amém, mano? Quem tem que ter o problema resolvido? As crianças. Quem tem que ser bem resolvido apesar do problema? Os adultos. Quer ter seus problemas resolvidos? Se torne incrédulo, ignorante e criança. Quer conhecer a vontade de Deus? Se torne adulto e responsável. Porque é o Salmo que eu quero ler para a gente orar agora. E o Salmo diz assim: eu vou achar aqui, peraí. Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu. Sabe como é que a gente pratica esse salmo? Satisfaz o meu coração e eu vou agradar do Senhor. Sabe como é que uma criança ora? Vou te falar como é que uma criança ora. Satisfaz o meu coração e eu vou me agradar do Senhor. Sabe como é que um adulto ora? Eu tenho prazer na sua vontade. Por isso eu sei que nós vamos combinar e a sua vontade vai ser feita, vai ser perfeita e agradável. Agrada de Deus ser o Senhor da sua vida e tudo que você orar vai ser feito, porque sua vontade vai combinar com a dele. Mas não queira que a vontade dele combine com a sua para você viver uma relação agradável com ele. Vou falar devagar. Viva uma relação agradável com Deus sendo o Senhor da sua vida e todas as suas orações serão respondidas. Porque você vai combinar na vontade. Mas não queira que Deus faça a sua vontade para você finalmente ter uma relação agradável com Ele. Amém? Então você vai orar agora. Deus, eu quero ser instrumento da sua. Então revela.
para que eu e o Senhor possamos revelar a sua vontade de maneira agradável. Mas não me agrada fazendo a minha vontade. Mas mostra que a nossa relação é agradável, porque eu revelo qual é a sua vontade. Então peça que Deus faça de você alguém que revele a sua, e aí você vai ter uma relação agradável com Ele. E aí tudo que você falar com Ele, Ele vai fazer, amém? Porque a gente combinou. Vamos orar agora? Então fala aí com Deus. Peça para Deus revelar na sua vida aquilo que é a vontade dEle, para que a gente seja instrumento da sua vontade. E não que Ele nos agrade, fazendo a nossa vontade. Amém? Enquanto o pessoal ora, vamos cantar de novo aí? Enquanto você ora, fala com o Senhor, eu quero, junto com os irmãos, ministrar. Porque dele e por Ele. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Mais uma vez, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Bom dia, muito bom, Raul, obrigado. Queria falar um pouquinho de glória aqui, já que nós estamos cantando, e aí nós vamos começar uma conversa. A palavra glória, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem um significado que talvez possa passar um pouco batido, aí, talvez não seja tão compreendido, talvez não seja bem aquilo que nós usamos no nosso dia a dia. A glória, tanto no Antigo quanto no Novo, tem dois significados. Tem um significado de um brilho intenso e de um peso intenso.
Então, por exemplo, quando a glória do Senhor se manifestou, quando o tabernáculo ficou pronto, ou quando nos dias de Davi e de Salomão, mais precisamente, o templo ficou pronto e a glória do Senhor se fez presente, a densidade da presença de Deus, ou se você preferir, o peso da presença de Deus era tão grande que as pessoas não conseguiam ficar naquele lugar. É como se, tenta imaginar isso, não sei se vocês já fizeram aqueles exames que a gente faz, que coloca um manto de chumbo, né, para fazer proteção. É como se de repente caísse sobre nós um manto tão pesado, tão intenso, que a gente tem dificuldade até de respirar. Quando a glória de Deus se manifesta na sua intensidade, como raramente acontece, o peso se transforma em algo que nós temos dificuldade até de puxar o ar. Tal é a presença, tal é o peso de glória. O peso de glória é uma forma de analisar, e eu quero voltar nela daqui a pouco com vocês. Mas só de passagem, a glória também tem a ver com brilho. Então, quando a glória do Senhor se manifesta de maneira profunda, quando o Senhor se manifesta, como por exemplo quando Jesus se manifestou no Monte da Transfiguração, ou como muitas vezes Moisés teve contato, a glória era tão intensa que havia um brilho que mexia profundamente com os olhos de quem estivesse perto. E aí eu acho relevante, queria comentar um detalhe com vocês aqui antes da gente começar. Quando Romanos diz assim: todos se distanciaram, todos erraram, todos pecaram e carecem, ou se você preferir, estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus é algo que nós precisamos. Isso é interessante. Todos nós precisamos da glória de Deus. Paulo Júnior estava comentando agora a respeito das crianças. Uma das características das crianças, conforme o Novo Testamento, é que elas são levadas de um lado para o outro, segundo todo vento de ensino. Qualquer ensino leva a criança para lá e para cá como se ela fosse uma folha. Por quê? Porque todos nós precisamos do peso, precisamos da densidade da glória de Deus nas nossas vidas. Da mesma forma, todos nós precisamos do brilho do Senhor nas nossas vidas, porque senão outros brilhos nos fascinam. Quando Jesus diz assim a respeito da parábola que está lá do semeador, ele diz assim: olha, esse mundo produz um brilho que engana vocês. Esse mundo que jaz no maligno, ele produz um brilho que engana os seus olhos. E você, que não conhece, não tem contato com o verdadeiro brilho, é enganado com outros brilhos. Então todos nós precisamos, carecemos da glória de Deus, que nos dá densidade, que nos dá presença e que nos mostra de fato por onde olhar. Eu queria só fazer um comentário técnico, científico e espiritual, daquilo que está sendo compartilhado pelo Cláudio, que é o seguinte: quando a gente está falando aqui, é algo que a gente precisa, não é na forma de uma necessidade, é na forma de uma essência. Porque há um risco de você precisar como quem tem fome, e não precisar como quem é formado disso. Então, por exemplo, eu não preciso da comida, eu preciso do que ela representa. Não adianta eu comer se não tiver o potássio, o magnésio, o fósforo, o ferro. Então, às vezes eu vou comer alguma coisa como quem está satisfazendo uma necessidade, e não como quem está desenvolvendo a essência do que eu sou. Então, eu posso comer muito de uma coisa, eu vou estar saciado, mas não vou estar bem formado. A glória de Deus não é uma necessidade como quem precisa. A glória de Deus é essencial porque é dela que eu sou formado. E às vezes eu vou satisfazer essa necessidade de muitas outras formas. O brilho desse mundo, que ele fala disso, o brilho desse mundo vai te iluminar. Presta atenção. O brilho desse mundo vai te iluminar, mas não vai te tornar luminoso. Vou repetir. O brilho desse mundo vai satisfazer a sua necessidade de luz, porque vai te iluminar. Você vai falar: não estou no escuro mais. Mas você vai estar sempre precisando de luz, como quem tem necessidade. E você nunca vai brilhar como quem foi feito de luz. Glória a Deus, amado. Por isso que tem muita gente procurando a luz como quem ainda precisa ser iluminado, e não como quem brilha, como quem se tornou
luminoso, porque você foi lá buscar o que você precisa como quem tem necessidade, mas não foi buscar aquilo de que a gente precisa como quem é formado disso. Glória a Deus, é só isso. Muito a propósito. Isso. Eu queria comentar um detalhe com vocês aqui antes da gente começar, embora a gente já tenha começado. Quando nós estávamos ainda na pandemia, eu não sei se vocês se lembram, um de nós ficava em casa com um grupo online, um de nós ficava aqui com um grupo presencial. E a gente fazia isso que a gente estava fazendo. Quando nós retomamos... nós que era mais novo ficava aqui, porque podia, e um de nós que era mais velho, que estava condenado ao isolamento, ficava lá fazendo... E aí, quando nós pudemos voltar a ter esse momento aqui, né, o que foi muito bom, inclusive, como a gente sentia falta disso, né? Eu me lembro da Luciana. A Luciana chegou, viu, gente? Não sei se vocês perceberam. Me lembro da Luciana... Partindo dele, ele não vai almoçar hoje, né? Partindo de mim, eu até pego um lanchinho lá de tarde. Luciana, logo depois da pandemia, a gente foi no show do Coldplay, e a alegria dela de ver aquele tanto de gente foi tão bom, né? É isso, né? Essa coisa do ajuntamento. Mas, voltando, então, quando nós retomamos, Paulo Júnior falou assim, e é bom que você entenda isso. Paulo Júnior falou assim, nós não podemos voltar do mesmo jeito, nós temos que ter aprendido alguma coisa com todas essas questões. E aí nós nos propusemos a fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Então, na primeira reunião, nós conversamos a respeito de algumas coisas, que eu sugiro a vocês, inclusive, vão lá, dá uma olhada. Paulo Júnior trouxe algo a respeito da Carta aos Romanos, como que numa continuação até de algo que já tinha começado. Está falando da primeira reunião de hoje. De hoje. Sugiro a vocês, inclusive, que dêem uma olhada lá através do YouTube. Então, foi uma conversa iniciada semana passada. Então, se você for lá ver o que a gente conversou sobre Romanos hoje, vai também para ver o que a gente conversou sobre Romanos semana passada. Isso. Mas, então, veja, e agora nós vamos começar uma outra conversa aqui, que está conectada à primeira, mas aonde eu quero chegar? Isso exige fé, exige dependência de Deus. Porque nós chegamos aqui sem saber exatamente como foi na primeira reunião um batismo, uma renovação de votos, troca de aliança na primeira reunião, e a gente vem em fé, crendo no Espírito que está em nós, através de nós. E por que isso? Eu queria reforçar isso com vocês. Por que isso? Para que a nossa vida seja assim. Então, quando você estiver lá no seu grupo, é isso. Creia no Espírito que fala uns através dos outros. Seria muito mais cômodo para nós, em especial Paulo Júnior, porque são muitos anos fazendo isso, seria muito fácil a gente colocar um púlpito, ele ficar aqui em pé e fazer aquilo que ele fez nos últimos 40 anos. Dá muito menos trabalho. Essa proposta aqui exige muito mais. Exige fé. Exige exatamente daquilo que um justo é feito, de fé. Então essa é uma provocação que nós vamos repetir algumas vezes com vocês. Pode ser, inclusive, que em algum momento esteja um de nós só aqui. Não é problema. Não é essa a questão. Não é o modelo. Não é o modelo. Mas quando a gente entende que nós somos pessoas que vivem de fé, nós estamos prontos e compartilhamos as palavras que Deus tem colocado no nosso coração, né? E aí o que eu queria conversar com vocês hoje tem a ver com uma rápida conversa nossa essa semana na casa de um casal muito querido. A gente trocou uma ideia lá, que está lá em 1 Coríntios, se você puder abrir, sobre a nossa conversa aqui. 1 Coríntios, no capítulo 5, primeira carta de Paulo à igreja da cidade de Corinto, capítulo 5, versículo 6, 2 ou 3 versículos só. Diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Veja bem, quando Jesus usa a expressão fermento, e aí ele fala a respeito dos fariseus, Jesus é claro em dizer a respeito do fermento da hipocrisia.
O fermento de que Paulo está falando aqui é o orgulho, ok? Cuidado para não fazer essa confusão. Repetindo o mesmo versículo. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e os pães da verdade. Alguns podem achar estranho, né? Paulo parece que mistura os assuntos, mas é que isso faz parte do contexto da cultura dele. Quando ele fala, celebremos a festa com os pães sem fermento, é que na primeira semana antes da Páscoa havia a festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento. Então, como que numa preparação para a Páscoa, os judeus passavam uma semana comendo pães sem fermento. E o fermento se transformou num símbolo muito importante que está aqui. Né? A gente não precisa fazer grandes interpretações, não precisa ser um grande estudioso, o texto está dizendo para a gente. O que era o fermento, nesse caso? Por que é que os judeus eram convidados, por que que o povo de Israel era convidado a passar uma semana comendo pães sem fermento, para depois participar do Cordeiro Pascal e participar da Páscoa? Porque o fermento tinha esse significado, o significado do orgulho. E aí, lembrando a vocês, o pão árabe, o pão oriental, esse do Oriente, é diferente do nosso pão francês, né? Do nosso pão francês. É engraçado falar isso, né? O pão árabe é aquele pão que incha, né? Então, o fermento faz, muito gostoso, diga-se de passagem, ele quentinho, você abre ele, né? Perto da hora do almoço, é bom lembrar essas coisas, né? Aquele pão, aquela massa gostosa, que o fermento produz uma leveza na massa, é parte disso, inclusive. Aí você abre, aquele vaporzinho sai lá de dentro. Né? Isso. No entanto, para produzir uma pedagogia, para produzir um símbolo que ensinasse, os judeus eram convidados pelo próprio Deus a passar uma semana comendo o pão sem fermento, aquele pão fino, achatado. Por quê? Porque o fermento leveda a massa. O fermento faz com que a massa guarde ar. O fermento do orgulho faz com que nós sejamos pessoas inchadas. É esse o símbolo, é esse o significado que está aqui. E o que Paulo diz é, presta atenção, porque simplesmente isso não é bom. Isso não é bom. Uma das coisas mais difíceis que tem a gente conversar a respeito do óbvio. Essa é uma das conversas mais complexas que existem, é o óbvio. Quando a gente fala a respeito da obviedade do orgulho, a gente passa batido. E tão difícil quanto conversar sobre o óbvio, que é uma coisa óbvia dessa dificuldade, é a gente conversar sobre o que é bom, em vez de ficar conversando sobre o que é certo e errado. A maioria das pessoas não querem conversar sobre o que é bom. Elas querem conversar sobre o que está certo ou o que está errado. Porque é a forma de ter o controle em cima do que é óbvio. Então a gente usa a obviedade do certo e errado para ter o quê? Controle. E não para ter conhecimento. Então a gente não quer conhecer. A gente quer entender bem entendido para depois controlar todo mundo em cima do que a gente entendeu. Tá claro, irmãos? É isso. Então, falando do que é bom, e é para prestar atenção que o orgulho não é bom, nós vamos conversar rapidamente aqui a respeito disso. O orgulho, dentro da sua origem, ele pode ter vários sinônimos, né? Nós podemos representar o orgulho através da presunção, da pretensão, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui exatamente por onde a gente começou. O orgulho como vaidade ou como vanglória. Vamos lá de novo. Quando os nossos pais lá da igreja primitiva, né, os chamados pais apostólicos, começaram a se reunir, começaram a escrever, assim que os primeiros representantes, os primeiros líderes, aqueles que tiveram contato com Jesus, morreram, surgem o que nós chamamos de pais apostólicos. E aí eles constroem uma escola, como é o caso de Agostinho, constroem uma escola de pensadores a respeito. E aí,
eles desenvolvem uma coisa que eu acho muito legal, vale a pena a gente prestar atenção, são os 7 pecados capitais. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. Isso faz parte do estudo de irmãos nossos, muito piedosos, que trabalharam isso, é o caso de Agostinho, o caso de São Tomás de Aquino. E aí, quando eles falam a respeito de orgulho, eles chamam o orgulho pelo nome de vaidade. E aí, vaidade no sentido de alguma coisa que é vazia. Guarda isso com você. Então, volta à imagem. Veja, o orgulho é algo que nos enche de ar e nos torna pessoas vazias. O orgulho é algo que nos enche de nada e nos dá a impressão de ser quem de fato nós não somos. O orgulho faz com que nós sejamos pessoas leves, que carecem da glória de Deus para poder ter densidade e não ser levado para lá e para cá. E é por isso que o orgulho não é bom. Por isso que é importante a gente entender o que significa essa questão. Então, quando a gente fala que o orgulho não é bom, a nossa ingenuidade é de não perceber que o orgulho nos transforma, nos faz pessoas vazias. E aí vem um grande problema. Há uma expressão que eu gosto muito, muito, quando Deus conversa com com Gideão, e ele fala assim: olha, vocês vão para uma guerra agora. Quantos vocês são? Aí Gideão fala: nós somos 30 e poucos mil. Ele falou: é gente demais. Eu vou diminuir esse povo aí, porque senão vocês vão se orgulhar contra mim. Eu queria parar nessa expressão aqui. Todo orgulho é contra Deus. Guarda isso. Todo orgulho, toda pretensão, toda presunção, todo inchaço nas nossas vidas não é a favor da própria vida, é contra Deus. E se é contra Deus, é contra nós mesmos. Não é que Deus fica chateado de andar... Só para assim... Pô, Maia Luiz, quando ele está falando disso, amado, é tudo aquilo que leva em conta nossos números, nossos resultados, nossa competência, nossas habilidades. Cuidado. Para você não estar substituindo quem você é pelos números que você tem, pelas coisas que você realizou, por aquilo que você controla e pelo que você representa de expectativa em relação ao futuro. Cuidado, porque tudo isso é soberba. Isso é um olhar presunçoso a respeito de si mesmo. Porque Deus não leva em conta essas coisas. Tudo isso para Deus não tem valor algum. Não tem substância. Não tem. É o oco do pão. O oco daquele pão árabe é isso. É tudo aquilo que está envolvido pela pessoa que eu sou. E aí eu fico tendo a ideia de que eu valho por aquilo que eu controlo, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu possuo. E esse é tudo aquilo de que Deus quer me esvaziar. Deus não quer manter. Deus quer esvaziar você disso. E aí me chama a atenção que quando Paulo continua o texto, ele fala dele. Aí agora ele não está falando de mais ninguém. Ele fala dele. E ao falar dele, ele fala assim: eu cheguei num ponto em que eu fiquei cheio. Eu tive visões, sofri aqui um arrebatamento a ponto de ver e ouvir coisas que ninguém nunca ouviu. E aí, para eu não ficar cheio, Deus providenciou um espinho para poder ir lá naquele pão e esvaziar. Porque Deus ficou chateado, porque Deus estava com raiva, porque Deus ficou nervoso, porque Paulo estava se achando. Porque Deus não aguenta concorrer. Mal resolvido. Não. É porque simplesmente isso tornaria a vida de Paulo uma vida vazia, sem significado, sem sentido. O orgulho nos engana, nos tornando pessoas vazias. E como pessoas vazias, sem densidade, sem substância, sem peso, nós somos levados para lá e para cá, por todo ensino esquisito que aparece por aí.
O orgulho em Provérbios é um ponto que aparece de forma constante. E aí eu preciso abrir um parêntese aqui. O livro de Provérbios fala a respeito do óbvio, aquilo que nós acabamos de falar, que não é tão simples. E aí quando a gente lê Provérbios e lê assim: o orgulho leva à queda. A gente olha isso como quem diz assim: mas como assim o orgulho leva à queda? Então Deus está mal resolvido e está chateado. Ou pior ainda, vou olhar o fulano, aquele orgulhoso que está lá, e vou ficar esperando que hora que ele vai cair. O livro de Provérbios nunca foi para que eu olhasse para o outro, assim como a Bíblia nunca foi para que eu olhasse para o outro, porque eu não tenho habilidade nem habilitação para isso. Eu não tenho capacidade e nem tenho da parte de Deus autoridade para fazer isso com ninguém. O livro de Provérbios é para que eu olhe o que está escrito lá e preste atenção em mim mesmo. E eu não sou referência para olhar para o outro e dizer que o outro é orgulhoso e eu não. Isso nunca foi uma referência. Mas o fato é, o orgulho leva à queda. É uma lei, é um princípio. Isso é um princípio que está lá em Provérbios, como vários outros, inclusive a respeito do mesmo tema. Então, a minha conversa aqui, para a gente começar, é nesse aspecto. Como que um pouco de fermento leveda toda a massa e faz com que essa massa, de repente, ganhe um ar. E esse ar da fermentação é um ar tóxico, é um ar de nós mesmos. É um ar como de quem está dentro de um carro, desliga o ar-condicionado e desliga todas as entradas de ar, de tal forma que a gente fica respirando aquele ar lá dentro. Nós corremos o risco de desmaiar, porque a gente fica respirando o nosso próprio ar e aquele é tóxico. E a gente não tem noção do grau de toxicidade desse ar. Eu já fiz isso aqui, mas como faz muito tempo, eu vou fazer hoje de manhã de novo. Certo? De novo, um ensino aqui mecânico, técnico. Ninguém é asfixiado por falta de ar. Existe uma coisa na natureza que garante que todo espaço vazio seja naturalmente preenchido de quê? Ar. Então existe alguma coisa que é favorável a nós. Presta atenção. Existe algo da graça comum. Deus, operando na sua graça, garantiu uma coisa chamada pressão atmosférica. Isso quer dizer o seguinte, que em todo lugar onde você estiver, vai haver uma pressão natural que vai encher qualquer espaço vazio. Então, presta atenção, não existe uma única carência que não seja naturalmente preenchida. Bem? Beleza? Então, o que eu vou ter certeza que tem em qualquer buraco? Ar. Então, presta atenção. Vou contar até 3, você puxa todo o ar que você puder e segura. Depois vou contar até 3, você puxa mais um pouquinho porque vai caber mais. Aí eu te falo o que nós vamos fazer, você segura. 1, 2, 3, puxa. Segura, 1, 2, 3, puxa mais um pouco. Agora segura 10 minutos. Sabe em quantos minutos todo o ar que você tem começa a ficar tóxico? Em menos de 3 minutos. Você consegue imaginar a velocidade com que a virtude é processada? Toda virtude que você tinha, no ar que você aspirou, ela é tirada desse ar em menos de 3 minutos. E em menos de 3 minutos, o ar que está lá dentro de você se tornou o que é? Tóxico. Então sabe o que mata você? Não é falta de ar. É falta de expiração. É falta de sacrificar, entregar aquilo que de alguma forma te fez bem. Sabe em que velocidade? Sabe em que velocidade uma bênção que Deus te deu pode perder o seu sentido? 3 minutos. Em 3 minutos você pode perder o sentido do seu casamento. Em 3 minutos você pode perder o sentido de um celular novo que você comprou. Em 3 minutos você pode perder o sentido de uma roupa que você comprou. Em 3 minutos você pode perder o sentido de uma bênção que você ganhou.
em menos de 3 minutos. E a sua vida está o quê? Totalmente dessignificada. E você está intoxicado por uma coisa que há 3 minutos atrás era uma benção. Simples assim. Simplesmente porque você deixou o ar entrar, ficou inchado com aquele ar guardado, que nunca era para ficar daquele lugar. E lugar. você imaginou que o ar era para ser o quê? Salvo. E não para garantir o fluxo. Então, na vida é fluxo. Quando você interrompe o fluxo, você interrompeu o quê? A vida. Interrompe o seu fluxo sanguíneo. Sem perder uma gota de sangue. Sem perder uma gota de sangue. Pega todo o sangue que você tem e faz ele parar de circular dentro de você. Sabe em quantos minutos ele se torna uma toxina? Em 5. Sabe em quantos minutos o ar que se torna uma toxina? Em 3. Está me entendendo isso, amados? É muito rápido. Aquilo que era para a vida, se você interrompe o fluxo como se fosse alguma coisa para ser o quê? Você sabe em quanto tempo o sangue do frango vira molho pardo? 3 minutos. O que era para a vida do frango virou para temperar nossos apetites. Virou ingrediente de molho. Entendeu ou não? E aí, nesse sentido, eu queria retomar o assunto do direito e da justiça com essa imagem. Porque, para mim, essa é a imagem. Muita gente tem dificuldade de entender isso que o Paulo Júnior traz sempre. O direito é aquilo que eu aprisiono. A justiça é o fluxo que passa através de nós. Essa é a grande questão que nós precisamos entender. Então, o que seria uma relação tóxica? Uma relação cheia de direito. O que é uma relação justa? Uma relação que flui, em que a virtude sai de um lugar e vai para outro. Eu costumo dar para para esse conceito um exemplo que eu gosto muito, muito mesmo. Vocês devem se lembrar daquela imagem da química mais antiga lá, quando você pega o sal e joga na água. Lembram disso? Ou não? Peguei pesado demais com vocês lá na físico-química do ensino médio. Não. O NaCl, aquele salzinho comum que você solta na água, ele se solta. E aí as partículas de sal dissolvidas dentro da água, elas ficam num movimento totalmente desordenado. Não tem sentido nenhum nesse movimento. O Na e o Cl ficam lá. O cloro e o sódio ficam lá perdidos para lá e para cá. Quando você cria uma diferença de potencial lá dentro, eles ganham fluxo. E aí estabelece-se a justiça lá dentro. Eu vou repetir. Direito tem a ver com o ar que eu puxo para dentro de mim e seguro. Justiça tem a ver com as palavras com as quais eu abençoo. Direito tem a ver com aquilo que eu aprisiono e me intoxica. Justiça tem a ver com aquilo que Deus colocou na minha vida e eu não aprisiono, eu permito o fluxo. Essa é a grande diferença. As palavras que Paulo Júnior traz aqui como direito e justiça são duas palavras que o Antigo Testamento chama com duas expressões totalmente distintas. O direito no Antigo Testamento só era associado aos vulneráveis. Só aqueles que precisavam de proteção, eles eram muito vulneráveis. O órfão, a viúva, o estrangeiro. A criança, o órfão e a viúva. Aqueles que não poderiam defender a si mesmo. Agora, totalmente vulneráveis. Agora, é interessante isso. Quando o escritor de Reis vai falar a respeito do reinado de Davi, diz que o reinado de Davi era um reinado diferente porque ele ministrava o direito e a justiça. O direito reservado aos infantis, aos desprotegidos, aos vulneráveis. E a justiça? A justiça era o fluxo. Fluxo de todos. Porque o rei sabia que ele dependia de todo mundo. Davi não tinha dificuldade de perceber que por ele deveria passar um fluxo. Por isso ele compunha. Por isso ele falava. Por isso ele não tentava ocupar o lugar de um sacerdote. Ele não tentava ocupar o lugar do profeta. O profeta falava com ele, ele ouvia e prestava atenção. E olha o mistério da vida de Davi. Porque muita gente acha que o pecado de Davi foi ter pegado a mulher de Urias.
E Deus tinha falado para o povo que isso estava na atribuição do seu direito. Quando Deus instituiu o rei, que o povo queria um rei. Sabe o que Deus falou para ele? Ele falou assim, ó, o seguinte, os reis vão tomar suas mulheres e eles vão estar no direito. Vão tomar seus filhos e eles estão no direito. Então, quando Urias voltou da guerra, se fosse só pela transa com a Betseba, Urias tinha que voltar, ajoelhar na frente do Davi e agradecer. Para Davi, minha casa se sente honrada, porque serviu o rei desse jeito. Isso estava no pacote. Minha casa se sente honrada, porque o rei entendeu que a minha mulher podia satisfazer uma necessidade sua. Se fosse uma questão de direito. O direito. Sabe aonde estava a bronca? É porque o Davi engravidou a Betseba e armou um esquema de se ver livre da responsabilidade e julgar para cima do Urias. O Davi não estava encobrindo a noite que ele teve com a Betseba. Ele estava se eximindo da responsabilidade que o direito implica. E as pessoas hoje querem o quê? Garantir o direito. Mas não querem o quê? Assumir a responsabilidade. Direito. Responsabilidade. Quando você garante o seu direito, mas não assume a sua responsabilidade, você interrompeu o quê? O fluxo. E você está se intoxicando daquilo que sempre foi seu direito. Porque se recusou a assumir o quê? A responsabilidade. Do que o Davi estava fugindo? O que Davi empurrou para o tempo todo em cima do Urias? Vou deixar ele bêbado para ele achar que o filho é dele e ele ficar com a responsabilidade daquilo que eu usei em cima do meu direito. E vou te falar uma coisa, não sobram pessoas hoje que estão desfrutando do seu direito. E direito adquirido, legítimo, honesto. Mas não querem assumir a sua o quê? Responsabilidade. Esse país está sofrendo porque as pessoas não estão desfrutando do seu direito? Não, amado. Sabe por que esse país está sofrendo? Porque no fim de tudo, todos estão à busca de desfrutar o quê? O seu direito. Mas na hora H que assume o direito, não querem assumir o quê? A responsabilidade que o direito implica. Governantes não querem assumir a responsabilidade. Empresários não querem assumir a responsabilidade. Pais de família não querem assumir a responsabilidade. Líderes religiosos não querem assumir a responsabilidade. Empregados não querem assumir a responsabilidade. Estão todos fazendo o quê? O exercício livre do direito. O empregado não tem responsabilidade com o patrão não tem responsabilidade com o empregado, porque é uma relação de quê? De direito. Eleitor não tem responsabilidade com o eleito não tem responsabilidade com o eleitor, porque é uma relação de quê? Direito. O pregador não tem responsabilidade com as pessoas não têm responsabilidade com o pregador, porque o pregador está exercendo o direito de pregar para uma multidão que gosta dele e paga para isso. E a multidão, o direito de escolher o pregador que corresponde à sua oferta. O marido de ter o direito de desfrutar da mulher boa até prova em contrário. O que está faltando entre nós, amados? Responsabilidade. Entregar o direito em favor do quê? Da relação. Todos cuidam bem de si mesmos, mas nós não queremos cuidar uns dos outros. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? É isso. A justiça só se estabelece quando nós abrimos mão do direito. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando Jesus diz assim, você é obrigado a andar uma milha? Beleza. Subverte.
vai a segunda milha sem ser obrigado. Ou seja, abre mão do seu direito. Dentro de um contexto que talvez não seja comum para todo mundo, o soldado romano, o centurião romano, quando chegava da guerra com os despojos, ele tinha direito de pegar um não cidadão romano, por exemplo, um judeu não cidadão, e falar assim: leva isso que eu estou carregando até tal ponto. E aí os passos eram contados. 1 milha seriam 1000 passos. Muito bem. Esse era o direito do romano. E o direito de quem era obrigado a carregar era não andar 1001 passos. Aí Jesus diz: anda 2000. Abre mão do seu direito, porque aí a justiça se estabelece e a cabeça desse cidadão romano vai ter brasas vivas queimando e pensando: quem é esse cara? Nosso país não falta defesa do direito. Ao contrário. Pelo contrário. Nosso país está sofrendo a falta da prática da justiça. Porque todos estão se limitando a fazer aquilo que é direito. O trabalhador, o estrito cumprimento do seu salário. O empresário, o estrito cumprimento do seu lucro, do seu benefício. Ninguém entrega mais do que o seu lucro contempla, senão é prejuízo. Se eu entregar mais, eu não vou ter o quê? Lucro. Se eu entregar mais, eu não vou ter o quê, Raul? Lucro. Se eu entregar um pouquinho mais, eu estou trabalhando de graça. Se eu fizer alguma coisa mais por essa família, eu estou perdendo o meu tempo. E aí a nossa luz não brilha com a intensidade que podia brilhar. Posso dar um outro dado técnico aqui? Quem quase entendeu isso? O Einstein. Hoje o trem está aqui misturando tudo. Muita ciência. O Einstein entendeu o seguinte: para transformar massa, quem gostaria de ver um celular desse se transformando em espírito? Amém? Glória a Deus, amados. Então, quem gostaria... Vou fazer um milagre aqui para vocês agora. Quem gostaria de ver esse copo de vidro cheio d'água se transformar em espírito? Massa e energia. Entendendo que energia é espírito e massa, substância tangível, palpável. Quem gostaria de ver matéria hoje, domingo 17, meio-dia e 25, você vai ver matéria se transformar em energia. O Einstein, como observador, ele pensou, ele estava quase certo, mas como ele não viu o invisível, ele só via o visível. Ele imaginou que para esse copo aqui virar energia, eu tinha que levar ele a uma velocidade da luz ao quadrado. Então, se eu pegar esse copo e empurrar ele na velocidade da luz ao quadrado, lá na frente ele vira energia, e a energia pode virar copo. Então, se eu pegar a energia e fizer a energia andar a velocidade da luz ao quadrado, ela vira copo d'água. E se eu pegar o copo d'água e fizer ele andar na velocidade da luz ao quadrado, vira energia. Amém? Amém? Isso foi o que ele observou. Porque ele fez uma relação tempo e espaço. Ele pensou tempo, futuro. Então, é o seguinte: a massa só se transformaria em energia no futuro da velocidade da luz ao quadrado. Porque se eu percorrer essa distância, tempo e espaço, eu vou conseguir fazer isso. Então, se você está achando, se eu aumentar minha velocidade, de garantir melhor meu futuro, eu vou pegar toda a minha energia de trabalho e vou transformar ela em substância que vai garantir minha família. Lascou. Porque isso é observação do Einstein. Mas, o que Jesus falou? Não é a velocidade, é a intensidade. Se você brilhar com toda a intensidade que a luz brilha, se você for intenso na intensidade da luz, você vai transformar massa em energia. Porque não é no futuro, é agora, no eterno. Agora prepara para o milagre. Bebe.
fez bem? Dá um abraço. Alguém que ofereceu uma água fresca para um amigo. Não é o refrigerante que você comprou, nem a adega que você construiu para o futuro. É a água que você entregou agora para o amigo. Essa é a maior distância que um ser humano pode percorrer na menor medida de tempo. Quanto mais rápido você fizer isso, na maior distância possível de ser feito, maior a sua capacidade de transformar o quê? Massa em energia, energia em massa. Mas se você projetar isso para o futuro, você vai ter muito esforço e não vai fazer nada. E o que é pior? Se você usar toda a sua capacidade que você tem, e em lugar de percorrer essa distância tão grande e ao mesmo tempo tão pequena, que é a distância que te separa do outro, e fizer isso aqui, ó, você está condenado para sempre. Porque agora você transformou a sua possibilidade de brilhar em absoluta treva, porque aquele que tem o olhar do que vai receber, sua alma está em trevas. Mas aquele que tem o olhar de quem vai oferecer, brilha como quem pode revelar a glória. Então, como é que são os seus olhos? Seus olhos são como os olhos de quem tem para oferecer? Ou ainda são os olhos de quem procura receber? Se tudo que você vê na vida, na expectativa do que você pode receber, sua alma está em treva, seus olhos estão em trevas, seu casamento está em treva, sua empresa está em treva, e está tudo debaixo de maldição. Mas se os seus olhos são como alguém que pode oferecer, então tudo que está em volta de você verá a luz. Assim brilha a nossa luz. Amém? A luz da justiça e não as trevas do direito. Glória a Deus, amados. Rápido assim, a uma distância assim. E a gente perguntava assim, por que você fica batendo esse papo com o Cláudio lá? É porque por fora a gente parece dois engenheiros civis conversando. Mas por dentro, a gente tem formas de reagir totalmente diferentes diante de certas circunstâncias. Então isso aqui era um esforço de percorrer o mais rápido possível uma distância grande de duas pessoas que, antes de querer fazer alguma coisa, estavam dispostas a se conhecer diante dos outros. Só isso. Só isso. Amém, amado? Amém. Beleza, então bora. Demorou. Vamos lá. Paulo Júnior, esse é o grande desafio nosso. Brilhar a luz de Cristo. E só tem um jeito. Quando a gente se submete a Deus e deixa o Espírito Santo fluir através da nossa vida. Amém? Não. Porque humanamente falando, Paulo Júnior, é lindo, é bonito, mas nós não vamos conseguir. Na força nossa, na nossa capacidade, no nosso intelecto, nós não vamos conseguir. Amém? Então nós vamos cantar essa música, que isso possa trazer para você esse significado que o Paulo Júnior ensinou aqui nessa manhã com o Cláudio. Amém. Que nós podemos brilhar essa luz, mas essa luz é a luz de Cristo habitando em nós. Porque de nós mesmos jamais nós poderíamos brilhar essa luz. Ô Enzo, e sabe o que é um engano de muita gente? Vou usar um exemplo bem particular. Um exemplo bem aqui da nossa paróquia, desse esforço todo, com o Enzo, com o Cláudio, com
Raul, esse esforço aqui, Marcos, esse esforço de conselheiros aqui tão desafiador, uma relação difícil. Difícil. Vou falar uma coisa pra você. Quanto mais tempo eu fizesse sozinho, pior ficava, quanto melhor se tornasse. Sabe por quê? Porque eu não ia nem precisar pensar para fazer. Ia ser só mais do que eu já tinha sido feito, sendo feito da forma como eu já fiz. Cada vez melhor, cada vez mais fácil, cada vez agradando mais gente e, consequentemente, cada vez pior. É verdade. Alimentando as carências de cada um. Ô Senhor, fala conosco, Senhor. Esse esforço foi para ficar cada dia o que é melhor. É verdade, Senhor. Fala Amém, irmãos? conosco, Senhor. Para desafiar todos nós a um lugar onde a gente não está acostumado e temos que usar a nossa fé em favor um do outro. Amém, Jesus. É só isso, mano. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Através de mim, Jesus clareia. Se você souber, cante. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Do início, através de mim. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Deixa sua luz brilhar. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Mais uma vez. Através de nós, Jesus clareia. Através de nós, através de nós, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus. Através de nós, Jesus clareia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmão. Nosso querido Cláudio, professor. Muito bem. Você que se sente parte aqui, permita o fluxo financeiro da sua vida passar por esse lugar também. Está aí a sua forma de assumir a responsabilidade com o ar-condicionado, com a água, com o Ministério Infantil e com tudo que envolve recurso financeiro aqui. Sinta-se parte da família e assuma a sua responsabilidade. Oi? Ah, vem cá. Um aviso aqui. Antes dela falar, queria reforçar o convite com vocês para a nossa conferência no último final de semana desse mês de março. Nós temos, durante a Semana Santa, o principal encontro da comunidade, da família Sal da Terra Brasil, Goiânia e Uberlândia acontecendo ao mesmo tempo, com transmissão ao vivo, pessoas aqui, pessoas lá. Então, ótima chance de encontrar os seus irmãos que você não conhece ainda. Pessoal, rapidamente, eu estou aqui para representar o Projeto Ilumina. E no próximo sábado, se puder colocar aqui, nós teremos a entrega das cestas básicas e nela nós vamos colocar junto um kitzinho de Páscoa. Então, quem sentir no coração de estar conosco em mais um movimento do Projeto Ilumine, abençoar essas famílias, nós vamos agradecer muito, viu? Tá ali o Pix para vocês fazerem. Obrigada. Obrigado. A gente vai compartilhar aquilo ali nos pequenos grupos também. E é isso. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito esteja entre nós e através de nós nessa semana. Quer dar uma vida? Vai lá.
você, Azul? Não, essa é a Maitê. Essa é do Igor. Mas, gente, eu senti no coração, porque não tem como a gente falar de responsabilidade, né? E, sinceramente, assim, é algo que tá... A gente fala muito pouco sobre isso, porque a gente, na maioria dos lugares, né, que eu já frequentei, e é muito engraçado isso, né? Porque a gente, humanamente, a gente vai para a igreja na busca do nosso direito. A gente vai para a igreja na busca de ter o nosso problema resolvido. Vamos ser bem sinceros. E aqui, graças a Deus, o Espírito Santo vai tomando o nosso coração e a gente vai entendendo que a gente entra às vezes na condição de menino para tentar sair numa condição de filho de Deus, que está preparado para assumir a responsabilidade. E a gente fala pouco sobre recurso. E assim, fazendo parte do conselho da igreja e tendo os números da contabilidade, assim, gente, sem brincadeira. Tem gente que não gosta que a gente fale muito sobre isso, não, mas eu senti de falar, então eu mesmo sou um que não gosto muito de falar disso. Mas, gente, é brincadeira a capacidade que a gente tem de recurso. E, assim, a conta fecha, mas ela poderia estar abençoando tanto mais gente, porque nós não estamos falando de uma igreja que traduz só no ar-condicionado. Nós recebemos muitos desafios de muitas igrejas, que às vezes chegam pra gente, por nós estarmos aqui no Alphaville, e achar que a gente tem uma arrecadação assim, milionária. Dá vergonha. Não é por nada não, dá vergonha. Então, gente, a gente vai continuar falando pouco sobre isso, porque nós não estamos aqui tentando entregar uma palavra em que a gente vai repartir aquilo que Deus já nos deu por medo, por temor, ou o pior de todos, para ter o meu direito reconhecido por Deus. Nós não estamos ofertando para que Deus nos abençoe naquilo que a gente precisa. Nós estamos ofertando aquilo que Ele já nos abençoou para a gente repartir essa virtude e assim prosperar a nossa cidade. Nós temos uma capacidade aqui, não é só de prosperar o nosso bairro nem a nossa cidade. Nós estamos falando com pessoas aqui que lidam com diversas famílias, que têm, às vezes, o poder de, assim, podendo exercer o poder de entregar a virtude, transformar o Estado, de conversar com o governador e fazer com que ele se sinta sensibilizado de uma canetada vai mudar o ritmo de muitas coisas desse país. Então, assim, nós temos uma responsabilidade tão grande, e aí a gente vê isso traduzido, porque a gente fala pouco sobre recurso, no tanto que a gente arrecada, assim, aquém daquilo que a gente pode. Irmãos, essa palavra não é só para você, é para nós. Nós podemos exercer isso de uma forma muito mais livre. A gente tem a oportunidade de repartir com graça e não para receber algo em troca de Deus ou de outra pessoa. Amém? Então isso aqui não é para você mostrar o canhotinho, é para você fazer isso no secreto de quem reparte, porque faz parte mesmo. Amém? Então era isso que eu tinha para falar. Vamos orar, vamos ficar de pé, gente, para a gente terminar esse tempo. Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque a gente tem aqui nessa manhã de domingo, iniciando a semana, ouvindo uma palavra que é bênção, uma palavra que é a tradução do seu amor. É o amor que faz a gente entender que sendo amados e fazendo parte da família, a gente está totalmente preparado para sair e amar, para sair e caminhar com muita intensidade. Que a gente possa, da mesma forma em que a gente respira todas as suas virtudes, a gente possa entregar e fazer com que esse rio de águas vivas flua, para que a gente possa sair daqui e transformar o mundo, assim como o Senhor já falou, que a natureza, toda a humanidade, tudo aquilo que é vida, ela geme como dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós, Pai. Tudo o que nós precisamos para cumprir o Teu ministério, para nos encontrar no Senhor, o Senhor já depositou em nós. O Teu Espírito que traduz todas as virtudes, já habita em nós. Então que a gente possa soprar a responsabilidade, e ir trazendo vida, e iluminando todos os lugares por onde o Senhor quer que a gente passe. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia.
carrego a luz de Deus através de mim. Jesus clareia através de mim. Jesus clareia através de mim. Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus clareia.